Presidente, vou usar o tempo de liderança hoje para falar que Lula cumpriu mais uma promessa feita durante a campanha eleitoral do ano passado, instituiu no dia de ontem uma política nacional de valorização do salário mínimo e anunciou também a manutenção da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que estava, inclusive, junto à questão da valorização real do salário mínimo, estagnada há 7 anos. E, quando a gente fala em valorização real, é importante lembrar que significa um reajuste anual sobre o salário mínimo que seja superior ao índice da inflação, ou seja, garantindo, de fato, poder, aumento, né, ampliação do poder de compra das pessoas. O salário que era de R$ 1.320 pode chegar a R$ 1.461 em 2004, e isso é um motivo para a gente comemorar. E a gente tem também essa questão do impacto, né? Quando a gente fala de salário mínimo, a gente está falando de mais de 25 milhões de brasileiros, especialmente aposentados e pensionistas, que vão ser diretamente impactados por essa política de valorização real do salário mínimo, né? São 25 milhões de pessoas diretamente beneficiadas aí no âmbito dos pensionistas e aposentados. A gente também tem uma questão muito importante, porque a gente está falando de políticas, de ações que vão justamente reforçar, efetivar aquilo que é o eixo central de todos os governos do Partido dos Trabalhadores, que é a questão do combate à desigualdade social e o fortalecimento das ferramentas para distribuição de renda, né, de justiça social. E aí a gente tem essa questão que, em 2013, o Brasil volta a fazer parte de uma lista, que é a lista que a gente chama de mapa da fome. Então, não só essa política de valorização do mínimo, não só a questão do reajuste sobre essa faixa de isenção do imposto de renda, mas as outras políticas sociais, inclusive elaboradas, pensadas em termos orçamentários, através de um plano plurianual, participativo, que, inclusive, no dia de hoje está sendo entregue dentro do Ministério da Fazenda, da Economia, que traz uma participação, traz a contribuição das pessoas nessa discussão do que é a prioridade do Brasil, nesse momento em que estamos, né? E esse governo, esse projeto que foi democraticamente eleito no ano anterior, tem justamente esse compromisso de fazer essa promoção de justiça social. Eu queria dizer também que, no dia de ontem, junto a essas questões relacionadas a imposto de renda, a valorização do mínimo, também foi anunciada uma medida provisória, que foi assinada no dia de ontem, que visa aí cobrar 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos, que é o pessoal que tem investimentos, são chamados super ricos, e eu faço até questão de dizer aqui, bem didaticamente, a gente está falando aí, de acordo com as estimativas do próprio governo federal, a gente está falando em super ricos, a gente está falando de cerca de 2.500 pessoas. Então, são essas pessoas, são esses super ricos que vão ser afetados com essa medida provisória, que também foi assinada ontem. Também, no dia de ontem, mais uma medida importante que a gente quer ver prosperar no Congresso é um projeto de lei para tributar o capital de brasileiros residentes no Brasil que são aplicados em paraísos fiscais, ou seja, num lugar onde se coloca o dinheiro para que ele renda sem gerar emprego, sem produzir, sem movimentar a economia efetivamente, né, um dinheiro que vem dessa especulação financeira e sem trazerem um tipo de arrecadação, né, para o Estado brasileiro, a arrecadação que é fundamental no sentido de subsidiar as políticas públicas, né, de fazer o caixa, o orçamento público para investimento em políticas que venham garantir direitos fundamentais. E a gente está falando, por um lado, de super ricos, que estão em torno aí de 2.500 pessoas, que têm esse patamar de investimentos, né, e recursos nesses fundos que a gente chama de fundos exclusivos. A gente tem aí uma previsão para 2026 que essa medida provisória ela vai trazer como incremento da nossa receita cerca de 24 bilhões até 2026. Então, é um projeto realmente de reconstrução do país, sob bases mais sólidas, democráticas, comprometidas com a justiça social e que são fundamentais para a valorização daquilo que muita gente fala o tempo todo, que é em nome da família, né, a valorização da família. A gente, mais uma vez, vem para dizer
Isso é uma política e um projeto de governo, um projeto de país que prioriza, de fato, os interesses da família brasileira, que é poder se alimentar, poder estudar, poder ter acesso aos serviços fundamentais para garantir a saúde, a educação. Tudo isso se faz com orçamento, com investimento público. Por isso, essas medidas, para a gente ter aí redução das disparidades em termos de arrecadação, de tributação no país, são extremamente necessárias. É isso, presidente. Muito obrigada.